Vamos lá, pessoal. Então já pode pedir para alguém falar conosco aí, por favor. Vamos lá, pessoal. Então, boa tarde para vocês, tá? Mais um momento aí para a gente discutir um pouco desses assuntos, né, relacionados à história do Brasil, né? Então, a gente tem aí... Quem está aqui hoje, né? Deixa eu ver aqui com os alunos que estão aí. Então, temos a Adriele, né? Gabriel, João e Maiara, né? Então, a gente vai... Não tem como nos esperar mais o restante, porque já estamos, assim, em cima do lance, né? Vamos dizer assim, tá? Então, a gente vai estar, basicamente, abordando, tá? Os três assuntos, né? Então, me deram um feedback anteriormente, né? Que a ênfase tem que ser ligada aos exercícios. Então, a gente vai estar aí abordando os exercícios, as discussões, né? Então, nós tivemos aí questões adaptadas, que eu coloquei questões adaptadas, né? Eu fiz essas questões, né, de acordo com a perspectiva da ESA, e também mesclei questões com umas estruturas textuais um pouco mais, vamos dizer assim, mais rebuscadas, com mais interação de leitura, tá legal? Então, a gente vai estar aí dinamizando algumas coisas, tá legal? Então, vou estar aqui espelhando aqui para vocês. Tá? Vocês estão conseguindo ver direitinho aí? Sim. Então, vamos lá, então. Gisele não está aí hoje, né? Então, vamos lá, então. Primeira questão está dizendo o seguinte, deixa eu botar... acho que está bom assim. Então, nós temos aí a primeira questão. A primeira questão é o seguinte, é uma questão textual da FUVEST São Paulo, embora que vocês tenham que estar apelados aí à leitura, né? Essa leitura mais estruturada, né? Então, se você está lendo história, se você está lendo geografia, você consegue ter uma absorção maior dos conteúdos, né? Principalmente os conteúdos da ESA, né? Os conteúdos da ESA, os conteúdos também estão alicerçados também em vestibular, enfim, tá? Então, nós temos aí, nessa primeira questão, nós temos aí, os indígenas foram também utilizados em determinados momentos, e sobretudo na fase inicial, ou seja, está falando aqui da colonização do Brasil, né? Do estanco, né? E também é óbvio que a gente vai estar falando desses mesmos indígenas também dentro do contexto da própria utilização de estrutura de escravo, de escravidão, né? Tanto na questão da mineração, tanto na questão das relações entre os países que aqui aportaram, como a Holanda, como a França, eles utilizaram esses grupos indígenas para também guerrear outros grupos e também fomentar conflitos contra os portugueses, ou dos holandeses para os portugueses, ou dos franceses para também os portugueses. Então, a mão de obra indígena não foi só uma mão de obra específica para Portugal, mas também ela serviu para as intenções de outras nações, né? Então, o que talvez tenha importado é a rarefação demográfica dos aborígenes, né? A gente está falando aqui do contexto indígena, né? Os aborígenes, né? Os aborígenes, ou os povos ameríndios da América, sobretudo os nativos do Brasil. E as dificuldades de seu apresamento, ou seja, o aprisionamento deles, né? De colocarem eles em estruturas de escravidão, transporte, etc. Porém, entretanto, todavia, na preferência pelo africano, revela-se mais uma vez a engrenagem do sistema mercantilista de colonização. Esta se processa num sistema de relações tendentes a promover a acumulação primitiva de capitais na metrópole. Ora, o tráfico negreiro, isto é, o abastecimento das colônias com escravos, abria um novo e importante setor do comércio colonial, enquanto o apresamento dos indígenas era um negócio interno da colônia. Assim, os ganhos comerciais resultantes da pré-ação dos aborígenes mantinham-se na colônia com os colonos empenhados nesse gênero de vida.
A acumulação gerada no comércio de africanos, entretanto, fluía para a metrópole. Então, a metrópole necessitava, né, dessa mão de obra para também, inicialmente, auxiliar outras atividades, né? Então, nós tivemos, no que tange aí a questão desse gênero, né, a gente mostra a importância, o grau de importância do indígena, inicialmente na colonização, né, principalmente com a questão da derrubada de pau-brasil, né, não só para abastecer a metrópole no que tange a questão da construção civil, mas também como uma estrutura ligada à indústria têxtil europeia, né? Então, o pau-brasil servia como uma matéria-prima, principalmente extraía-se do pau-brasil a tinta, né? Então, a acumulação gerada no comércio de africanos também, é óbvio que a gente fala dos africanos também, claro que depois que os jesuítas, a Igreja Católica, proíbe, né, a questão da própria, e claro que em consonância com a coroa, proíbe a questão da escravidão indígena, a própria coroa vai ter a necessidade, a metrópole vai ter necessidade de ter escravos, tá? Então, ela vai começar a trazer esses escravos das perspectivas negroides, né, das populações negroides da África para cá. Então, na verdade, o negro não tinha alma, o negro poderia ser escravizado. Inclusive, a própria Igreja Católica tinha escravos, né? Depois que ela vai começar a desmantelar esse tipo de situação, mas muito lá na frente, especificamente no Segundo Império, né? A gente no governo de Dom Pedro II, mas bem lá na frente. Mas também não foi por causa somente da perspectiva social ou espiritual, mas sim por uma perspectiva também econômica, tá? Então, a acumulação gerada no comércio de africanos, entretanto, fluía para a metrópole. Realizavam-na os mercadores metropolitanos engajados no abastecimento dessa mercadoria. Esse talvez seja o segredo da melhor adaptação do negro à lavoura escravista. Paradoxalmente, a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial e não o contrário. Então, nós temos aí um texto que é um texto de Fernando Novaes, né? Ele vai estar basicamente especificando algumas realidades no que tange aí a própria relação do homem escravo com a perspectiva do Brasil, né? Então, de uma mão de obra, basicamente, que na verdade estaria aí alicerçada na economia, não só inicialmente na economia açucareira, a partir de 1530, principalmente com o estabelecimento das estruturas administrativas impostas pela coroa, principalmente, sobretudo na questão das capitanias hereditárias, né? E depois, mais à frente, com os governos gerais, né? Estácio de Mendes de Sá, enfim, entre outros, tá? Então, nós temos o seguinte, nesse trecho, o autor afirma que na América Portuguesa, o que tem na América Portuguesa? Aqui é uma questão de interpretatividade, né? O que tem nessa América Portuguesa? Tá? Então, letra A. Os escravos indígenas eram de mais fácil obtenção do que os de origem africana, e por isso a metrópole optou pelo uso dos primeiros, já que eram mais produtivos e mais rentáveis? O que vocês responderam nessa aí? Eu marquei letra E. Letra E. Letra E. Ok. Alguém marcou a outra letra? Alguém tem marcado outra letra, além da letra E? Ninguém? Todo mundo marcou a letra E? Quem marcou a letra E foi quem? A Adriele ou a Maiara? Adriele. Adriele, letra E. O Gabriel marcou qual, Gabriel? Letra E também. Tá. João? João tá sem microfone. Sem microfone? E a Maiara também o quê, Maiara? O João respondeu no chat. Tá, eu sei. E você, Maiara? Maiara? Tá com problema também no microfone, gente? Acho que não. Enfim. Não respondeu, então. Então, voltando aqui, pessoal. Então, letra E. Vamos analisar
as outras letras, só para a gente entender a situação. Então, os escravos indígenas, letra A, os escravos indígenas eram de mais fácil obtenção? Não, não era mais de fácil obtenção, né? Até para você chegar numa tribo específica, até você chegar até ela, era difícil. Até porque os indígenas conheciam, inicialmente, a colonização, conheciam toda a parte ali, né? Isso vai reverberar lá na frente com a questão dos bandeirantes. Então, os bandeirantes serão os caras que vão entender a mentalidade indígena, inclusive vão conseguir ter muito mais sucesso no aprisionamento, no apresamento deles, do que os grupos iniciais da colonização, né? Porque eles vão entrar, vão tentar, e muitos vão até morar com grupos indígenas, né? Então, isso aqui já matamos nessa parte aqui. Letra B. Os escravos africanos aceitavam melhor o trabalho duro dos canaviais do que os indígenas, o que justificava o empenho dos comerciantes metropolitanos em gastar mais para a obtenção na África daqueles trabalhadores? Claro que não, né? Nós tivemos... os africanos eram resistentes, né? Havia uma certa resistência, embora que também tínhamos escravos que eram, na verdade, completamente submissos às relações de biopoder estabelecidas pelos portugueses ali, né? Então, era bem complicado, né? Nós tínhamos escravos que tinham medo, né, de se rebelar, então acabavam realmente ficando paralisados com relação a qualquer tipo de ação contrária aos grupos de repressão que tinha estabelecido na colônia, né, contra qualquer tipo de resistência ou de desobediência por parte dos escravos, né? Então, isso aqui não tinha como. Tá? Os escravos aceitavam melhor o trabalho duro? Não, claro que não. Nem o escravo africano, nem o próprio indígena. Aí tem aquela discussão, mas o indígena é preguiçoso? Nada a ver, nada a ver, né? Ninguém vai aceitar de bom grado uma imposição, muitas vezes não só com a questão cultural, né, que tínhamos, somente a perspectiva da religião, mas também a questão da própria imposição com castigos físicos, entre outras coisas, né? Então, era bem complicado. Letra C. O comércio negreiro só pôde prosperar porque alguns mercadores metropolitanos preocupavam-se com as condições de vida dos trabalhadores africanos? É óbvio que não, gente. Ninguém se preocupava com nada. Preocupavam-se com as condições de vida dos trabalhadores africanos, ninguém estava nem aí para fora do Brasil, tá? Eles queriam que mais os africanos se lascassem mesmo, tá? Na verdade, era uma propriedade, como se fosse um boi de carga, né? E pronto, acabou. Não tinha essa situação de preocupação ou uma carga humanista, né? Embora que lá na frente, né, no segundo reinado, nós teremos uma perspectiva iluminista sendo trazida aos poucos filhos desses fazendeiros, desses grupos pecuaristas. Ao mesmo tempo, lá na frente, nós teremos também uma outra situação, que é a questão da própria Guerra do Paraguai, que vai desmantelar muitas situações de relações entre brancos e negros, né? Então, imagina os caras indo para a Guerra do Paraguai, mas isso aí é um outro contexto que a gente vai falar lá na frente, tá? Então, isso aqui não se processava. Letra D. A rentabilidade propiciada pelo emprego da mão de obra indígena contribui decisivamente para que a rentabilidade propiciada pelo emprego da mão de obra indígena contribuiu decisivamente para que, a partir de certo momento, também escravos africanos fossem empregados na lavoura, o que resultou em um lucrativo comércio de pessoas. Na verdade, não houve uma lucratividade. Inicialmente, nós tínhamos a venda de escravos, tá? Mas para manter um escravo, né, era muito caro manter um escravo, principalmente com relação à alimentação. Claro que a alimentação bem pouca, né? Mas os caras que existiam grupos de fazendeiros que tinham uma alimentação, tinha uma ração estipulada, né? E era bem complexo isso, a própria alimentação, né? Se a gente for fazer até uma comparação com a alimentação escrava dos grupos negroides que vieram para a América do Norte, também era bem complexo, né? Era uma ração bem fracionada, né? Então, por isso que muitos escravos iam para os pomares, acabavam roubando laranja, tangerina, até chupar cana, os caras chupavam, né?
E também tinha aquela questão também do leite, né? O leite, a manga, e tem um mito, né? Que fala assim, que o leite fazia mal, que o cara chupava. Porque, na verdade, era uma proibição mesmo que os escravos não estivessem alicerçados na alimentação ali, né? Ou seja, naquelas plantações que servia para os grupos ligados à Casa Grande, né? Ok? Então, a correta realmente é a letra E, tá? Então, o principal motivo da adoção da mão de obra de origem africana era o fato de que esta precisava ser transportada de outro continente, o que implicava a abertura de um rentável comércio para a metrópole. Aí, mais avante, nós temos, deixa eu botar mais para cá, que se articulava perfeitamente as estruturas do sistema de colonização. Então, a correta é a letra E, tá? Todos aí acertaram, né? Todos acertaram, né, gente? Beleza. Então, número 2, nós temos aí. Nos últimos anos, aqui, na verdade, um conceito da historiografia, né? Discussões de historiografia, de história, né? Historiadores a nível nacional, né? Nos últimos anos, a historiografia nacional e internacional tem somado esforços para compreender as redes de alianças que explicam as estratégias de sobrevivência no mundo rural. Tá? No caso brasileiro, esse tem sido o foco central nos estudos sobre as famílias escravas ao longo dos séculos XVIII e XIX. A partir dessa proposição, pode-se afirmar o quê? O que podemos afirmar com isso? Tá? Então, nós temos aí várias situações. Primeiro, letra A enorme desproporção, que na verdade a gente tem que analisar todo um contexto, né, frasal, né? Então, a gente tem a enorme desproporção entre o número de escravos e escravas inibia formas de organização que não incorporassem os portugueses. Por essa razão, a constituição das famílias formada apenas por cativos foi uma realidade norte-americana, não brasileira, muito pelo contrário, né? Nós tivemos formação, sim, de famílias, até porque havia isso dentro do Brasil, né? Quando as famílias, na verdade, elas chegavam, mas depois elas eram desarticuladas. E aí você tinha que ter outros arranjos familiares, né? De grupos negroides. Muitos casos em que famílias se separavam, crianças se separavam dos seus pais, ou marido e mulher se separavam, né? E aí, com essa separação, digamos que um escravo ia lá vamos dizer assim, para o Nordeste, e o outro ia lá para Minas, né? E como eles iam se relacionar? Porque eles eram cativos e estavam em propriedades diferenciadas com aspectos diferentes, né? E muitas vezes ainda tinha a situação de você ter esse outro rearranjo, né? E não só isso, ou seja, a mulher conhecia outro negro, ou o homem conhecia outra negra e acabavam se relacionando. Também tinha a intromissão do próprio senhores de engenho, da fazenda, né? Que tinha relação com a mucama domiciliar, né? E também a própria mulher também já tinha relação também com o negro da senzala. O problema é que nós temos também a questão do coito, né? Então, o cara, por exemplo, o negro, por exemplo, não ejaculava dentro da mulher, né? Mas é claro que houve casos que teve essa gravidez, na verdade, de mistura, né? Mistura racial, embora que a mulher, na verdade, para a mulher era muito complicado, né? Porque vivia numa sociedade completamente patriarcal, né? E machista, né? Como até hoje nós temos uma sociedade patriarcal, machista, patrimonialista, né? Então nós temos vários contextos dentro de um pensamento social brasileiro, né? Então, dentro desse contexto aqui, houve sim vamos dizer assim, o desarranjo familiar com outros grupos, né? Então, é bem complexo isso, tá bom? Não houve uma inibição, né, de formas de organização que não incorporasse os portugueses. Na verdade, os próprios portugueses que conduziam toda essa situação, né? Ok? B. A família patriarcal brasileira era a expressão da organização no Brasil colônia, né? Então, nós temos aí o seguinte, tá? Nesse sentido, é incorreto afirmar que as estratégias de sobrevivência dos cativos implicavam formas de organização familiar,
implicavam formas de organização familiar? Não, né, gente? Por quê? Porque, na verdade, isso não quer dizer, mesmo a família sendo patriarcal, branca, patriarcal, implicavam formas de organização familiar. Não, pô, cada um tinha sua realidade dentro da senzala, né? Então, as relações na senzala não havia um certo controle, não. O controle, na verdade, com relação às novas relações que se processavam na senzala, era de outra forma, né? Embora que alguns grupos impunham a cultura patriarcal à perspectiva africana, né? Até porque dentro do contexto africano nós tínhamos, por exemplo, a poligamia, que era uma coisa normal para alguns grupos negroides africanos, entendeu? Então, enfim, a não ser que houvesse uma interferência dentro do contexto dos negros, né, e como também houve, né, bem mais à frente, a questão de estarem colocando os negros, né, dentro de uma catequese administrativa para atender a demanda da Casa Grande, entendeu? Aí era uma outra realidade, né? Então, a DAE não corresponde, né? Então, as redes de aliança que explicam as estratégias de famílias escravas representaram uma concessão de senhor dos escravos, cabendo a ele a única exclusividade decisão por unir as familiares cativas, não tinha isso, né? Os setores sociais do mundo rural, livres ou libertos, tiveram a parte das redes de alianças de cativos, sendo eles excluídos do processo de constituição de famílias? Não. Nós tivemos uma mistura, né? Essa mistura muitas vezes oculta, né? As relações sexuais eram ocultas, né? E muitas delas também foram processadas através de estupros, tá? Então também é uma outra realidade, né? Então a correta aqui é a letra C, tá? Então, a despeito de enormes entraves para a construção de famílias escravas, pois que os cativos eram mercadorias. É possível identificar a existência de uniões estáveis de cativos no Brasil dos séculos XVIII e XIX. Então, se a gente for pensar assim, em outras fazendas, em outros locais, havia constituição de família. Em outras fazendas não havia. Então, mas eu não havia o controle se a pessoa se relacionasse com um ou com outro, ou continuasse monogâmico ou não. Não havia esse controle, né? Então, essa era a questão, né? Mas havia também um censo, né? Em algumas áreas, em algumas fazendas, sobre essa questão, né? De relações conjugais, ok? Letra C é a correta. Alguém errou essa? Essa aqui foi um pouco complicada, porque há um contexto historiográfico, né? Eu não consegui fazer essa, professor. Porque, na verdade, essa questão aqui, na verdade, é uma questão que demanda não só uma questão de interpretação, mas é um estudo de caso, né? É um estudo de caso específico em algumas regiões do Brasil, no que se processava aí a questão das relações conjugais, né? Mas é mais um contexto para a gente entender, tá? Mas é porque realmente essas questões que eu coloquei são questões mais, vamos dizer assim, mais estruturadas, um pouco maiores, né? Vamos ver a número 3. Na 3 está dizendo o seguinte: você sabia que no período imperial brasileiro, muitas mães não queriam amamentar os seus filhos? Isso acontecia em alguns casos por puro recato. Um historiador apontou que o hábito do aleitamento materno seguia a escala inversa da renda familiar, ou seja, as mães mais ricas amamentavam muito menos do que as mães pobres. Para realizar essa tarefa, algumas famílias alugavam de outros proprietários escravas especializadas em amamentar e cuidar dos bebês, das famílias de classe alta e média. Hábito que ocorria tanto na cidade como no campo. Essas escravas ficaram conhecidas como amas de leite. Preste atenção, aqui é de Alencastro. Aqui nós temos o seguinte: aqui é um contexto também social, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma perspectiva aqui. Que perspectiva é essa? Uma perspectiva social, não só de questão de recato. Até na década de 40, se a gente fosse na Europa, por exemplo, especificamente na Itália, a Itália, por exemplo, era quase que impossível
você vê mulheres amamentando na rua, né? Inclusive, era uma questão até complexa. Você sentar numa praça e tirar né, o sutiã, ou até mesmo uma parte do corpo, né, e amamentar a criança. Era uma questão até mesmo de preconceito, né? Fazer esse tipo de coisa, deveria se fazer isso em casa e não na rua, né? Ou seja, hoje não, hoje você vê várias mães amamentando os filhos em diversos locais, né? Hoje não tem mais esse tipo de coisa, né? E aí, por uma questão de até mesmo de não mostrar partes do corpo na rua, né? Havia esse recato, havia essa, né? Até para namorar era complexo, né? Era uma questão de controle muito grande, né? Até na época dos nossos avós, bisavós, também tinha esse recato, né? Um controle da relação de namorados, e muito também se dava por causa também das famílias, né? Era arranjos familiares feitos pelos próprios senhores de engenho, de famílias aristocráticas, né? Tanto na Europa quanto no Brasil, né? Então, aquele cara só podia casar com um membro de uma família também que fizesse parte de um grupo privilegiado na sociedade, né? Então, também tinha essa situação, né? Então, claro que as mulheres africanas, elas foram as responsáveis por aleitamento em todos os sentidos. Até um tempo atrás, vocês podem perguntar isso depois ao Clay, não sei se o Clay dá aula para lá, acho que não deve dar aula só para o vestibular, mas a questão da biologia, né? A gente sabe que amamentar a criança, não sendo mãe da criança, poderia ocasionar uma série de problemas, né? Principalmente com relação, na contemporaneidade, a questão do HIV, de doenças, por exemplo, entendeu? Ou contaminação cruzada, alguma coisa assim, entendeu? Claro que naquela época não tinha esses conhecimentos e esses avanços na medicina, né? Então, essa era uma situação também. Então, as mães entregavam as amas de leite, né? Então, a prática do aluguel de amas de leite demonstra algumas características do escravismo brasileiro. Com base no texto, então nós temos aí, com base no texto, podemos concluir que a escravidão do Brasil, o que foi a escravidão do Brasil? Se a gente for pensar de modo geral, essa escravidão, ela vai estar atrelada ao quê? Vocês responderam qual? Alô? Gente, que loucura. Eu coloquei a letra B. Letra B. Eu também, professor. Maiara também colocou? Então, Cleison, colocou alguma coisa, Cleison? Cleison nunca mais fala nada. Gabriel, colocou o quê, Gabriel? Coloquei letra B também, dessa vez. B. Então, essa realmente é a correta, tá, gente? Deixa eu botar aqui para... Essa realmente é a correta. A letra B, ou seja, esteve presente no cotidiano social, tanto na zona rural como nos meios urbanos. Então, a mama de leite, na verdade, era aquela mulher que serviria não só, né, como um braço direito da mãe, ou seja, da perspectiva não é da ciazinha, né, mas daquela senhora, né, que estava estabelecida na estrutura social brasileira, mas, ao mesmo tempo, aquela ama de leite, ela também é uma mulher de confiança daquela mãe, né? E aí ela entregava o filho, como aconteceu, por exemplo, com a criação de Dom Pedro II, né? Havia amas de leite, havia escravas para cuidar de Dom Pedro II, né? Então, é a letra B. A letra B está correta, ok? Alguma coisa que vocês queiram falar? Dessa questão, não. Não? Então, quer falar de outra questão? Vamos lá, então, número 4. Número 4 é o seguinte... Na Universidade Federal do Tocantins, né? Então, nós temos, em todas as áreas das Américas onde se estabeleceram grupos de fugitivos, destaca-se a maneira como se forjaram políticas de alianças destes com outros setores da sociedade envolvente.
Assim, foi na Jamaica, nas Guianas, na Colômbia, no Brasil, na Venezuela, em outras regiões onde quilombolas, cimarrones, palenques, cumbis e marrons procuraram se organizar econômica e socialmente em grupos e comunidades, tá? Então, a gente pode falar aqui várias situações. A gente sabe que, quando a gente fala de a colonização da América Latina, se dá através de grupos europeus que se estabeleceram aqui na América. Então, a gente vai desde, quando fala da América Latina, a gente está falando de grupos franceses, estamos falando de grupos espanhóis, e a grande parte que colonizou aqui a América foi os espanhóis, né? Nós tivemos uma parte aqui no Brasil, foi Portugal, que estava estabelecido aqui, e também nós tivemos aqui na Guiana Francesa também a França, tá? No Canadá nós tivemos uma parte ali, principalmente, claro que a grande parte foi inglesa no Canadá, mas tivemos uma parte específica que foi também francesa. Então, o Canadá também se fala francês. Além do inglês, se fala também francês, principalmente na área de Quebec, né? Então, nós temos aí o agrupamento desses grupos negroides, lembrando aos senhores que na África, nós tínhamos uma escravidão, tá? Entre tribos negroides que se degladiavam, se guerreavam entre si, né? E claro que a escravidão era uma coisa normal, né? Não havia tantos castigos físicos assim, entendeu? Como foi estabelecido. Na verdade, havia uma certa respeitabilidade para com o escravo, para com o prisioneiro, podendo até mesmo o próprio escravo constituir famílias, né? E se estabelecer em algumas partes. A gente tem, por exemplo, casos, em Benin, na Nigéria, e entre outras situações. Claro que essa escravidão vai ser mais acirrada lá. E lá, é muito interessante falar que dentro da África nós tínhamos quilombos, tá? Só que os quilombos que foram estabelecidos na África, né, eram quilombos de quê? Eram quilombos de fortificações militares, né? Eram fortificações militares. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, os quilombos que foram estabelecidos aqui eram quilombos do quê? Quilombos de resistência. Resistência contra a escravidão imposta pelos portugueses, né? Então, nós temos aí vários grupos, né? Vários grupos estabelecidos, desde a América, a parte da América do Norte, que o México faz parte da América do Norte, até a América do Sul, nós tivemos aí uma grande parte aí, de grupos se estabelecendo, né? E aí nós temos quilombolas, cimarrones, palenques, cumbis e marrons, são palavras usadas nas diversas regiões da América para se referir à mesma questão. Durante o chamado período colonial, quais sejam as resistências de africanos e afrodescendentes escravizados? Sobre essa resistência, na forma de quilombos, é correto afirmar o quê? O que é correto afirmar na número 4? Então, aqui vai estar, aqui, vocês responderam qual nessa número 4? Gente, vamos lá. Coloquei A. Foi, letra A. Quem falou? Foi a? Adriele. Adriele colocou a letra A. Mais alguém colocou outra letra diferente da Adriele? Oi? Eu marquei letra B, professor. B, beleza. Alguém queira falar alguma coisa? João, Maiara? Não, diferente dessa não, professor. Oi? Não entendi. Não coloquei nenhuma diferente. Igual a Adriele. Você colocou igual a Adriele, beleza. Ok, João está tranquilo por enquanto. João, você colocou qual letra especificamente? João? O João está sem microfone, mas ele não... tá, deixa eu ver no chat aqui. João, na verdade, não respondeu, né? Qual ele colocou. Enfim, vamos voltar aqui. Então, nós temos aí o seguinte. A questão aqui que vai estar mais atrelada ao contexto do texto, tá? Vai ser, é claro, a letra A,
Então, a letra A, os quilombolas, ao mesmo tempo em que tentavam a todo custo manter sua liberdade, procuravam agenciar estratégias de resistências, nem sempre pacíficas, junto a comerciantes, piratas, indígenas, fazendeiros e escravos. Havia uma mistura muito grande nos quilombos, né? Nesses grupos de resistência. Então, quando você estabelece aí essas relações, claro que são relações mistas, né? Cada um com interesses também diferenciados, porque havia quilombos que tinham plantações, criação de animais, mas também tinha quilombos também, mesmo sendo de resistência, tinha quilombos que tinham escravos. O próprio Gangazumba, Zumbi, tinha escravos. Professor, mas ele é considerado... Aí tem uma discussão aí no plano das ideias abolicionistas, né? Porque nós tivemos outros grupos ligados à perspectiva contrária à escravidão, que também foram de grande importância. O Zumbi também teve a sua importância histórica, né, dentro dos quilombos, mas Zumbi não foi um cara tão santo assim, né? Ele teve lá as suas realidades, né? Principalmente as suas ações dentro do próprio quilombo, matava, punia, né? Até porque também na África era uma coisa normal a escravidão, né? Era uma coisa que se estabelecia a todo momento. Então, aqui, na verdade, o quilombo só teve um resultado específico, não só por causa de grupos negroides, mas também de uma mistura, né? De trabalhadores livres, de grupos que também eram desarticulados, pessoas desempregadas, grupos de resistência, alguns comerciantes que deram contadas à própria colonização, a questão de impostos, tínhamos também piratas, enfim, era uma coisa, né, grande, né? Então, havia também participação de fazendeiros também, que ajudavam com relação a armas, com relação, né, contra outros grupos de fazendeiros. Cara, era uma coisa louca, né? Então, a letra A é a correta, tá? As demais não se coaduna com o contexto lido, beleza? Tá? Vocês querem que eu comente? Vou comentar só essa letra B aqui, que eu acho que foi se eu não me engano, foi o João, não, foi o... Deixa eu ver aqui, gente. Foi o Gabriel, né? Você, né, Gabriel? Colocou a letra B, né? Então, viviam isolados em regiões distantes, sem nenhum contato com a sociedade colonial. Essa aí não se coaduna, tá, cara? Porque, na verdade, por mais que eles tivessem, em alguns casos, tinha-se um certo afastamento, mas havia ligações, principalmente com troca de mercadorias, né? Entre fazendeiros, comerciantes, né? Até a produção, até o excedente de produtividade agrícola que se estabelecia em alguns quilombos eram na verdade, negociados, né? Com esses grupos sociais, né? Esses outros grupos sociais, tá bom? Beleza? Gente, sobre os quilombos, é incorreto afirmar... De novo? Ué? O senhor começou e parou nessa aí. Tá. Número 7. Sobre os quilombos, é incorreto afirmar o quê? O que é incorreto afirmar no número 7? Aqui já temos uma questão também de biografia, né, gente? A resposta que vai estar atrelada aqui, né, que não está, que está basicamente incorreto, é isso aqui, ó. Letra D. O bandeirante Domingos Jorge Velho, contratado pelo governo de Pernambuco, destruiu o quilombo dos Palmares com o seu exército na primeira investida. Domingos Jorge Velho não teve essa participação, né, gente? Tá? Então, é incorreto afirmar isso. Tá legal? Então, nós tivemos o quê? Claro que nós tivemos participação de bandeirantes, mas também muita historiografia mostra que vários capitães do mato, né, que eram negros, que eram contratados pelos senhores de engenho, eles também eram os principais, vamos dizer assim, articuladores de algumas áreas, né? Então, eles tinham um conhecimento legal de como o negro poderia ludibriá-los ou criar tipo de armadilhas. Então, ele tinha um conhecimento bacana sobre o seu próprio povo, né? Por isso que eles eram tidos como puxa-sacos ou traidores do movimento negro, né? Ok? Então, a letra D é incorreta. Ok? Aí nós temos aqui, número 8, o seguinte. Leia o texto para responder a questão. Então, vamos lá.
os africanos não escravizavam africanos, né? Nem se reconheciam. Então, aqui, na verdade, é uma discussão, tá? Historiográfica, tá, gente? Então, por mais que o texto tenha um autor, né, Alberto da Costa Silva, que vai estar falando sobre isso, a gente sabe que houve, sim, né, grupos de populações negroides escravizando a outra. Aqui nós temos discussões de historiadores, tá? Os africanos não escravizavam africanos, nem se reconheciam, então, como africanos. Essa questão aqui de reconhecer como africanos, realmente, né? Eram grupos diferenciados. Um dominava a metalurgia, outro dominava a pecuária, outro tinha um conhecimento mais de agricultura, outro residia em áreas mais que tinha rios, etc. Tá? Eles se viam como membros de uma aldeia, de um conjunto de aldeias. Tá? Eles se viam como membros de uma aldeia, de um conjunto de aldeias, de um reino e de um grupo que falava a mesma língua. Tinha os mesmos costumes e adorava os mesmos deuses. Então, nós temos aí uma série de situações, né? De um grupo que falava a mesma língua, tinha os mesmos costumes e adorava os mesmos deuses. Até porque muitos deles eram ligados à perspectiva politeísta, né? Ou seja, acreditavam em diversos deuses. Quando um chefe entregava a um navio europeu um grupo de cativos, não estava vendendo africanos nem negros, mas uma gente que, por ser considerada por ele inimiga e bárbara, podia ser escravizada. O comércio transatlântico fazia parte de um processo de integração econômica do Atlântico que envolvia a produção e a comercialização em grande escala de açúcar, algodão, tabaco, café e outros bens tropicais. Um processo no qual a Europa entrava com o capital, as Américas com a terra e a África com o trabalho, isto é, com a mão de obra cativa. Aí, deixa eu diminuir aqui. Aí nós temos o seguinte: ao caracterizar a escravidão na África e a venda de escravos por africanos para europeus no século XVI a XIX, o que o texto tem nessa questão aqui? Aqui você pode também fazer as suas discordâncias e as suas análises históricas, né? O que o texto retrata especificamente? O que vocês colocaram? Vamos lá. Primeiro, letra A. Reconhece que a escravidão era uma instituição presente em todo o planeta e que a diferenciação entre homens livres e homens escravos era definida pelas características raciais dos indivíduos. Eu acho que não é nessa, não. Beleza, vamos aí, estamos interpretando. Ou seja, homem livre... Está dizendo o seguinte, era uma instituição presente em todo o planeta. Não, nem todo o planeta tinha escravidão. Sim. Né? E também não acho que seja pelas características raciais dos indivíduos. Exatamente, vamos lá. Letra B de bola. Letra B de bola. O que está retratando a letra B de bola? Critica a interferência europeia nas disputas internas do continente africano e demonstra a rejeição do comércio escravagista. Rejeição? Não, né, gente? Jamais, né? Não havia rejeição ao comércio escravagista pelos líderes dos reinos e aldeias então existentes na África. Era normal, era comum. Então, a letra que vai cair bem aqui nesse texto é a letra C, tá? Então, por que a letra C, professor? Vamos lá. Diferencia a escravidão que havia na África da que existia na Europa ou nas colônias americanas, a partir da constatação de heterogeneidade do continente africano e dos povos que lá viviam. Claro, havia uma série de grupos, tá, que não tinham escravos também, tá? Mas uma parte considerável da África tinha, sim, escravos. Claro que tinha diferenças, né, de como era aprisionado esses escravos, tá? E como o Portugal acirrou ainda mais esse desmantelamento organizacional já vigente na África, né? Ou seja, vai acirrar ainda mais essa questão da escravidão, tá? Então, aqui, a diferença, ele está, na verdade, procurando aqui diferenciar, até porque se a gente for pensar de modo geral, lá atrás, a própria Roma antiga, ela escravizou vários povos. Não só povos que tinham na África, mas também grupos
que se estabeleciam na Ásia, né? Como o próprio, os outros grupos, como, por exemplo, grupos hebreus, né? Embora que havia várias existências, né? Então, assim, os próprios povos europeus também escravizavam outros povos, né? Então, mas também existia também outras áreas também que não tinha escravo, né? Que não estabelecia escravos, tá? Enfim, ok? Número 9. Leia o texto em Emboaba, nome indígena que significa o estrangeiro, né? A gente também pode chamar de forasteiros, né? Atribuído aos forasteiros pelos paulistas, primeiros povoadores da região das Minas Gerais, especificamente, né? Aqui nós temos uma adaptação. Então, nós temos aí o seguinte. Aqui está falando da Guerra dos Emboabas, né? Com a descoberta do ouro em fins do século XVII, milhares de pessoas da colônia e da metrópole vieram para as minas, causando grandes tumultos. Formaram-se duas facções, paulistas e emboabas, que disputavam o governo do território, tentando impor suas próprias leis. Tá? Então, os paulistas foram os primeiros a chegar em Minas, e eles estavam ali, né, tentando achar ouro, etc. Tal. Depois vieram outros grupos também para se estabelecer ali, que também queriam ter o mesmo direito. Então, havia um confrontamento aí entre emboabas e paulistas, né? Então, os emboabas, o que eles tinham, na verdade? Era um conflito muito grande, né, com os bandeirantes, para deter ali, ou conter ali, aqueles metais preciosos, especificamente o ouro, né? Só que nesse confronto todinho, nós teremos aí o expulsamento dos bandeirantes paulistas para dentro dos sertões, né? Somente ali no centro-oeste, né, do Brasil, né? Então, nós temos aí, claro, que eles vão também descobrir outros tipos de metais preciosos e também de pedras preciosas, né? Então, sobre o período em questão, é correto afirmar o quê? O que é correto afirmar aqui na número 9? Então, a letra que vai estar alicerçada nessa aqui é a letra D de dado. Por que a letra D de dado? A monarquia portuguesa administrava territórios distintos. E vários sujeitos sociais, muitos deles em disputa entre si, como paulistas e emboabas, ambos súditos da coroa. Na verdade, todos os dois eram súditos da coroa. Mas é óbvio que a grande maioria que foi para essa área era de emboabas, muitos forasteiros, inclusive até gente da coroa, né? Até gente da coroa também estava envolvida nessa parada também, tá? É óbvio que essa situação ela vai ser muito complicada, porque vai chegar um momento que todos vão estar indo para essas áreas, né? Para quê? Para conseguir ouro, embora que lá na frente nós vamos ter aí uma ligação, né, de controle maior, principalmente com os confrontos separatistas, com Confidência Mineira, Conjuração Baiana, etc. Entendeu? Ok? Número 10. A arte colonial mineira seguia as proposições do Concílio de Trento, um concílio que a Igreja Católica fazia, né, de reuniões de bispos, né, para estipular questões doutrinárias, entre outras situações, perante a interferência da Igreja Católica no mundo. Isso foi em 1545, século, portanto, 16 a 1553. Então, o Concílio de Trento, dando visibilidade ao catolicismo reformado, né? Principalmente com o combate, né? Principalmente no Renascimento, né? Estávamos em pleno renascimento comercial, renascimento das artes, né? Há várias situações. Então, o artífice deveria representar passagens sacras, né? Não era, portanto, plenamente livre na definição dos traços e temas das obras. Então, as obras, lá atrás, que ela tinha uma ligação muito profunda ao teocentrismo, né? A Igreja Católica ela vai tentar aí se adaptar a esse mundo renascentista, né? Então, nós vamos ter Rafael, Michelangelo, o próprio Leonardo da Vinci, né? Figuras importantíssimas para esse renascimento, né? Como a pintura da Capela Sistina, né, no Vaticano, entre outras obras de arte, né? Então, as obras de arte vai ter aí também um cunho, ainda resgatando um pouquinho dessa perspectiva da arte sacra, né? Mas uma arte sacra com, vamos dizer assim, com técnicas mais aprimoradas no que trazia aí o Renascimento, né? Então,
Quem vai estar, basicamente, encomendando e também administrando isso são os mecenas, que eram os burgueses, né? Segundo os padrões da igreja, as peças encomendadas pelas confrarias, grandes mecenas das artes em Minas Gerais, principalmente para cá, né? Muitos, a própria arte colonial mineira estava muito interligada também ao barroco, né? Temos aí o Lejadinho, né? Enfim, outros ícones aí importantes, né? Então, considerando as informações do enunciado, a arte colonial mineira, que nós estamos no número 10, a arte colonial mineira pode ser definida como o quê? Letra B, né, gente? Acabei de falar agora com vocês, né? E também foi uma perspectiva muito ligada à questão dos preceitos da Contra-Reforma, que nós tivemos a Reforma Protestante, isso tudo no Renascimento, né? E o financiamento, né, dos grupos de elites locais, né? Até a própria maçonaria também fomentava essa perspectiva, entendeu? Ok? Alguém colocou alguma letra diferente dessa aqui? Eu não, né? Que eu não consegui fazer. Tá Não bom, sei as culturas. não tem problema não, gente, não tem problema não, tá? A gente vai mandar com antecedência. Na verdade, eu tive um probleminha, mas vou estar mandando ainda essa semana os exercícios para a próxima aula nossa, tá legal? Não se fique tranquilo. Na verdade, a nossa próxima aula será da 7 em diante, né? 7, 8, 9, né? 7, 8, 9. Vamos lá, número 11. Considere as afirmativas abaixo sobre a economia e a sociedade do período colonial brasileiro, séculos 16, 17 e 18. Preste atenção que nós temos 3 situações. Vamos ver aqui o enunciado para não dar problema de novo. São corretas as afirmativas. Então, beleza. Vamos lá. Número 1, 2, 3 e 4. Número 1, item 1. O declínio da produção de cana-de-açúcar coincide na economia com a exploração do ouro. Item 2. A capital do país, antes Salvador, passa a ser do Rio de Janeiro, deslocando o poder político para a região sudeste, que crescia economicamente. 3. A sociedade colonial era pouco estratificada, não havendo distinção entre integrantes da população local e entre esses e os portugueses. Item 4. O quinto era um tributo que correspondia a 20% de toda a riqueza obtida na exploração do ouro, recolhido para a coroa portuguesa nas casas de fundição. Então, vamos lá. A número 11, qual a letra se encaixa no que está sendo basicamente colocado aqui, né? Ô, professor, eu estou em dúvida entre a letra B e a letra D. Beleza. Eu marquei a D. D, marcou a D, né? D. B, beleza. Mais alguém? Tá. Então, a letra correta aqui, gente, é a letra D de dado. Tá? Vamos lá, vamos à nossa discussão. Temos aqui o item 1, 2 e 4. Então, item 1, vamos lá. Então, se é 1, 2 e 3 e 4, tá? 1, 2, na verdade é 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, a letra 3, número 3, o item 3 está errado por quê? Vamos lá. A sociedade colonial era pouco estratificada? Não, gente, não era pouco estratificada. Era muito estratificada, né? Quando a gente fala de estratificação social, vinha várias estratificações aí, várias camadas sociais, né? Por exemplo, nós tínhamos diferença, por exemplo, entre escravos que eram escravos de ganho, que eram escravos domiciliares, até dentro da própria situação de trabalho, por exemplo, trabalhadores livres. O cara ganhava o dinheiro e ia embora, né? Ele só trabalhava para aquele momento ali e foi embora, né? Tínhamos também, entre outras situações, uma burguesia diferenciada. Tinha a burguesia ligada à questão da criação da pecuária, o avanço da pecuária. Tinha na verdade, não é bem uma burguesia, mas era um grupo que detinha poder, não só político, mas também poder de capital, né? Isso a gente vai ver isso muito mais lá na frente, que, na verdade, o próprio surgimento do coronelismo foi também na perspectiva ruralista, né? Lá na frente, principalmente no século XX, né? Ok? Então, nós temos aí eu falei que é a número 3, né?
então o número 3, sociedade canadiana era pouco estratificada. Não, ela é muito estratificada. Então, a número 1, a número 2 e a número 4 estão basicamente corretas. Ok? Tá Eu bom? pensei que a número 2 estava errada, porque eu pensei que ela era o inverso. Antes Rio de Janeiro, depois Salvador. Não, primeiro Salvador, depois Rio de Janeiro. Tá? Tá bom. Beleza? Vamos lá, número 12. E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa em pó. Pô, esse negócio aqui o negócio do ouro é bem complicado, porque a própria Igreja Católica, ela roubava o ouro, né? O ouro em pó, né? Muitos membros da igreja roubavam, o chamado Santo do Paoco, né? Na verdade, Santo do Pau-oco. A gente fala santo, quando a gente fala rápido, assim, Santo do Paoco. Na verdade, é Pau-oco, porque dentro dos santinhos tinha sacos com ouro em pó. Ou seja, o contrabando era feito por próprios membros da igreja, né? Era uma coisa meio louca, né? Então, nós tínhamos aí... Espera só um pouquinho. Então, nós tínhamos aí... Então, o pior é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa em pó e em moeda para os reinos estranhos, e a menor quantidade é a que fica em Portugal, nas cidades do Brasil. Esta frase indica que as riquezas minerais da colônia era o quê? Número 12. A número 12 é a letra B de bola. Foram utilizados em grande parte para o cumprimento do Tratado de Methuen entre Portugal e Inglaterra. Pessoal, o Tratado de Methuen nada mais foi do que o quê? A questão do chamado pães e vinhos, né? A Inglaterra tinha uma grande liberdade para comprar vinhos portugueses, né? Por isso que o pessoal também fala tratado de pães e vinhos, porque a Inglaterra comprava com preços bem baratos os vinhos portugueses e, em troca, a Inglaterra vendia para Portugal os seus tecidos. Cara, uma coisa doida, né? Na verdade, nesse comércio aí, quem se dava bem nesse comércio, nesse tratado Methuen, era a própria Inglaterra, né? Ok? Então, o restante não se coaduna com a realidade do texto. Beleza? Número 13. O ouro continua sendo explorado em larga escala, mas muitas pessoas produziam alimentos e criavam animais para o consumo próprio e para comercializar, o que intensificou a diversificação das atividades econômicas. Com isso, parte do que era importado começou a ser produzido nas minas, como, por exemplo, tecidos mais grosseiros, móveis, instrumentos de ferro para o uso da agricultura, mineração e construção. Enxadas, foices, facas, almocrafes, pregos, dobradiças, melaço, aguardente, sabão, farinha de mandioca, queijos, doces, pães. Muitos comerciantes conseguiram fazer fortuna com o trabalho de abastecer a população, que aumentava muito rapidamente. No interior da colônia, tornava-se um cenário bastante efervescente, local de muitas oportunidades para a realização de bons negócios. Então, nós temos aqui o seguinte, gente. Aqui está mostrando uma série de contextos, né? Que contextos são esses? Primeiro, a própria mineração, ela vai ter uma transformação na parte social ali, a criação de cidades, né, de vilas, tá? Então, a mineração vai impulsionar o comércio. Teria que ter uma demanda para tirar esse ouro, mas também teria que ter comércio de produtos, de alimento, de roupa, para que atendesse também a esses trabalhadores, também a muitos escravos. Então, não era só escravos que iam para lá, também tinha trabalhadores livres, entre outros grupos, né? Então, com base no texto, considere as afirmações abaixo. Lembrando aos senhores que temos aqui, ó, a cidade alternativa contendo apenas afirmativas corretas em relação ao texto de Eduardo França Paiva. Então, as que estão aqui linkadas a esse texto, na número 13, é a letra D de dado, ou seja, a 2, a 4 e a 5. Qual que vocês colocaram? Eu coloquei a D. Tá acabando a minha aula? É? Deixa eu... Tá, só para terminar esse restante aqui, por favor. Tá? Gente, tudo bem, gente? Tudo. Tudo bem? Então, beleza. Tá, então vamos lá. Então, nós temos aí essas questões aqui, a questão número 2, 4 e 5, as corretas, mas vamos pensar aqui na número 1.
Em Minas Gerais, no período colonial, havia a produção de alimentos e a criação de animais, mas isso não significava a diversificação das atividades econômicas. Muito pelo contrário, né, gente? Isso já era uma produção importante para abastecer essa grande parte, essa leva de trabalhadores que ali estavam. Ou seja, a produção de alimentos era de suma importância, tá? E a criação de animais também. Por quê? A criação de animais era importante para locomover essa grande parte desse ouro que saía dali. Então, a pecuária extensiva foi importante, tá bom? Foi importante. Aqui está dizendo que não significou a diversificação das atividades, claro, sim, que significou muita coisa, até porque do alimento se tirava várias coisas, né? Nós tínhamos não só a produção de alimentos, mas também a criação de animais, e os próprios animais eram importantes. Não estou falando aqui só do boi, não, tá, gente? Estou falando também de cavalos, estou falando também das mulas, tá? As mulas, então, foi muito importante, até porque a resistência das mulas era muito maior do que dos cavalos, tá? Ok? E aí, vamos lá. A 3. A 3, na verdade, ela está errada porque a produção de tecidos mais grosseiros, móveis e instrumentos para o uso na agricultura inviabilizaram a exploração do ouro? Claro que não, gente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Muito pelo contrário. Isso aqui vai ajudar em muito na questão da própria utilização dos membros, né? Dos grupos que ali se estabeleciam, tá bom? Beleza? 14. Aqui, na verdade, todas as questões aqui foram adaptadas, né? Na verdade, foram feitas por mim com algumas adaptações, tá? A expressão rebeliões nativistas refere-se às revoltas e tentativas de revoluções políticas que se desenrolaram em solo brasileiro entre os séculos 17 e 18. Essas rebeliões aconteceram nesse período especialmente porque o sistema colonial, começado efetivamente em 1530, já estava consolidado no Brasil e a corte portuguesa já conseguia exercer sua autoridade na maior parte do território que dominava, sobretudo, naqueles que se tornaram os grandes polos de atividade econômica. A capitania de Pernambuco e a capitania de Minas Gerais. Das rebeliões abaixo, qual não se enquadra como nativista? A letra C? Não. Aqui não se enquadra. Gente, olha só. As revoltas nativistas eram revoltas locais que não tinham caráter de se separar da metrópole, não. Tá? Então, revoltas nativistas, tá? Revolta da Filipe dos Santos, Guerra dos Mascates, Revolta dos Beckham, Motins do Maneta, né? Revolta da Cachaça, né? Essas revoltas tinham Então, caráter... a letra E, né, professor? Então, a letra E, ou seja, de emancipação. A Inconfidência Mineira, ela vai contestar, mas, ao mesmo tempo, vai querer se separar da metrópole, né? Por causa da questão dos altos impostos sobre a mineração mineira. Ok? Não é à toa que ali na Confidência Mineira será aprisionado várias pessoas, né? Inclusive o próprio Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, que vai ser depois degolado e depois decapitado, né? Para servir como exemplo aos demais conspiradores. Ok? Você já viu uma conspiração contra a coroa portuguesa. Também no desmantelamento das casas de fundição e no desmantelamento dos próprios impostos, um quinto, entre outros impostos, né, estabelecidos e, na verdade, forçados pela própria coroa. Ok? Então, aqui na Inconfidência Mineira havia um caráter de separatista, de independência. Tá? Ok? Já na nativista, não. Nativista é só uma contestação local por situações de injustiça econômica, social, entendeu? Tá? Um lado nativista era somente contestação, e um lado emancipacionista era separação. Ok? Número 15. Letra A, a número 15, professor. Oi? É letra A, né? A número 15. Não, meu amor. É a letra E. A revolta dos Santos, na verdade, foi uma revolta nativista. Professor, ela está falando a 15. Desculpa. Eu tô lendo qual, gente? Número 15 agora. Tá Número 15 agora, beleza. Número 15 é como ficou conhecida a revolta de caráter separatista. Aí, beleza, matou aqui a charada, letra A. Porque, na verdade, uma leva a outra. Show de bola. Tá?
Aqui não preciso comentar, porque a parte de cima já foi comentada e vocês mataram aqui a charada, né? Ok? Número 16. A vinda da família real para o Brasil deu-se na passagem de 1807 para 1808 e foi resultado da guerra travada entre França e Reino Unido durante o período napoleônico. A transferência da corte ocorreu pela recusa de Portugal em obedecer às ordens da França e aderir ao quê? Letra A, bloqueio espanhol. Letra B, bloqueio inglês. Letra C, bloqueio americano. Letra D, bloqueio continental. Letra E, bloqueio árabe. Eu acho que é bloqueio continental, não sei. Bloqueio continental, tá, gente? Esse é o correto. Ou seja, o que foi o bloqueio continental? Foi uma imposição de Napoleão Bonaparte, né, aos países de comercializarem seus produtos com a Inglaterra. A Inglaterra e a França eram inimigas, então eles queriam essa situação, tá bom, gente? 17. A viagem da corte portuguesa estendeu-se por 54 dias e no dia 22 de janeiro de 1808, a embarcação de Dom João chegou a Salvador, da antiga capital do Brasil. Dom João já tomou a primeira medida que mudaria o curso da história brasileira. Ele decretou o quê? Abertura dos postos às nações amigas. Mas em que ano? E, na verdade, em que dia e que mês? Eu estou em dúvida entre abril e janeiro. Não. Em janeiro, não é? A correta é em janeiro, tá, gente? E está na apostila de vocês. Tá? Então, foi no dia 28 de janeiro, tá bom? Beleza? Vamos lá. Número 18. Aqui vai ser rápido. A independência do Brasil ocorreu em qual dia, mês e ano? Letra A. Letra A. Matou a charada aqui, pô. Ah, professor, mas é assim? A questão, muitas questões são assim, né? Bem rápidas, bem, né? Então, umas questões mais complexas, até me bananei lá na frente, mas, enfim, em outras questões mais rápidas, né? 18. Vamos lá, 19. 19. Por meio desse tratado, a Inglaterra era favorecida na compra dos vinhos produzidos por Portugal. Em contrapartida, Portugal era beneficiado na aquisição dos produtos têxteis britânicos a valores preferenciais. O texto fala de quê? Letra A, né, gente? Tratado de Mituim, assinado em 1703, envolvendo Portugal e Inglaterra. Tá? Essa é a correta. E número 20. Acertaram essa? Eu acertei. Tá bom. A número 20 está dizendo o seguinte. No dia 24 de agosto de 1920, começou na cidade do Porto um movimento liberal que logo se espalhou por outras cidades, consolidando-se com a adesão de Lisboa. Não houve resistência iniciada pela tropa irritada com a falta de pagamento e por comerciantes descontentes, conseguiu o apoio de quase todas as camadas sociais, clero, nobreza e exército. A junta governativa de Lord Beresford foi substituída por uma junta provisória que convocou as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa para elaborar uma Constituição para Portugal. O texto fala da o quê? Revolução, aqui a correta é a Revolução do Porto, ou seja, Revolução Vintista, ou seja, em que Portugal conseguiu desarticular a administração inglesa que ali se colocava, né? Uns anos antes, havia desmantelado as tropas napoleônicas, né? Da própria morte de Napoleão, lá na frente, vai ter aí um caráter mesmo de avanço dos portugueses, mas os portugueses vão querer que Dom João VI volte para Portugal, mas dentro de uma Constituição, ou seja, aquele poder absolutista de outrora já não se confirmava mais, não estava mais estruturado. Então, Dom João voltaria, né, estabeleceria a coroa, mas a monarquia seria uma monarquia constitucional, tá? E não uma monarquia absolutista. Legal? E, claro, se estabelecer também o pacto colonial. Né? Aí vamos ter vários problemas aí com relação a algumas situações que se referem ao próprio processo de independência. Tá legal? Ok? A Revolução Mineira foi na década de 70, a Revolução Cubana foi na década de 50, a Revolução Pernambucana foi em 1817, foi bem antes, e a Revolução Inglesa foi em outro contexto, no século XVII, né? Entre a monarquia e o parlamentarismo, tá bom?
Beleza? Aí deixamos uma frase aí para vocês, tá, gente? A mais avançada das tecnologias é a vontade de vencer. Vocês são vencedores por estar aí estudando, por estar buscando algo de melhor para vocês, tá bom? Desculpe alguma coisa, gente. Na verdade, a gente está nessa correria, nessa efervescência, tá? Realmente não tenho dormido muito bem, mas estou louco para que nós voltemos aí à nossa realidade, né, de aula, para que nós possamos aí estabelecer esse contato fraterno, essa relação docente e discente, tá? Beleza? Ok. Beijão, gente. Fica com Deus aí. Tudo de bom para vocês, tá? Esperemos. Tchau, professor. Tchau. Valeu, gente. Pra você também, tchau. Tchau. Beijo. Presta atenção, matemática, gente. Pelo amor de Deus, hein? Tchau. Com quem? Ninguém nem ouviu. Baixinho. Tchau. Ia lá. Vai, gente. Tô bem, cara. Graças a Deus. Parece que tô aí, parece você aí, que eu não tô conseguindo. Eu não controlo você. Peraí. Eu não tô te vendo, não. Deixa eu parar de apresentar. Deixa eu parar de apresentar aqui. Eu tô apresentando aqui a parada aqui. E aí? Beleza? Cadê meus produtos agrícolas, cara? Oi? Isso aí é. Tu sabe muito bem, né, cara? Isso é o Game of Thrones, pô. Eu, não, faltou um, né? Faltou um. É o último, ué. Mas eu vou vender ele. Quando sair o último. Porque quando sair o último, provavelmente vão criar um box, né? Com tudo dentro, né? Pô. Como é que tá? Tudo bem essa barba aí? Ô, Tamires, foi mal aí, cara. Demorou pra caralho. Porque eu botei com uma questão que na hora, pô, eu tava lendo a questão, depois eu fui ver e caraca, maluco. Aí a gente vai comentando as questões, é foda. Com o quê? Ah, tá. Tá. Ela vai tirar isso daí, ela vai tirar essa parada aí. Entendi. Na hora lá, eu nem vi o enunciado. Na verdade, eu vi em cima, não, quando eu fui ver o enunciado, eu falei assim, caralho. Mas a explicação estava tranquila. O que eu não entendi, o que eu não tinha colocado, na verdade, foi a questão da letra, entendeu? E aí que. Eu não, pô. Vai ter. Vai dar. Ah? Não sabia, não. Não sei nada, não sei de nada, cara. Não sei de nada. Ah, vai, cara. Que obrigado. Obrigado. É mesmo, cara? Concorrência do curso? Eita porra! Caralho, é foda isso, hein? Tá legal. Escuta, mano. Olha só, pô, puta que pariu, mano. Tá foda.
Não aguento mais, não. Não aguento mais, não. O colégio botou um negócio lá, eu nem li essa porra, porque nem eu no grupo do colégio, cara, direito, não entra. Botaram alguma coisa lá que eu nem li ainda. Vou ler daqui a pouco. Vai ter não sei se é um curso, mas eu mando para você depois. Mando depois, entendeu? Não sei se é alguma coisa de legislação, sei lá que porra que é, né? Entendeu? Porque a discussão que estava tendo no colégio, com os professores primeiro e depois com a coordenação, depois que teria, eles conversariam entre eles mesmo, é que o colégio não saberia como seria a questão da volta às aulas. Por quê? Por causa desses protocolos de segurança, né, de saúde, etc. E provavelmente nem todos os alunos poderiam frequentar, né, presencialmente. Então, por exemplo, a turma das 600, por exemplo, aqui em Guaperi, que tem quase 40 alunos, seria particionada, né? Uma parte viria ao colégio e a outra parte ficaria em educação EAD. E depois trocaria numa semana, entendeu? Quer dizer, eles mesmo não sabem como é que vai ser. Caralho, entendi. Aonde? Ah, dali é da década de 2000. 2000. Década de 2000, pô. Não, eu me formei, a primeira foi em 2007. Dia, saiu de diário oficial? Eita, então fudeu. Oi? Hã? Ah, mas isso aí não é só para as universidades federais e as escolas federais, não? Fudeu. Fudeu. Aí, sabe o que isso vai ocasionar, Tamires? A, cara, vai demorar muito essa questão, até mesmo desses concursos, Enem, escolas federais, enfim. Caraca, o Enem, o Enem, o Enem para janeiro? Hum, hum, hum. Caralho, mano. Vai ser complicado mesmo, né, cara?
Hum, é. Hum, hum, entendi, cara. Vai ser brabo. Não, mas essa questão, por exemplo, e, por exemplo, essa questão do Enem, por exemplo, o ano que vem, cara vai fazer isso aqui, ó, um inchaço. Porque as pessoas, por exemplo, que ou seja, as pessoas que fizeram inscrição para esse ano, beleza, é uma coisa. E para as outras pessoas que vão estar terminando o ensino médio ano que vem? Na verdade, esse final do ano para o ano que vem, na verdade, né? Tem gente que vai estar basicamente passando. Caraca, maluco, olha só, estavam dizendo que, principalmente esse rapaz que fugiu do país, o nosso ministro da Educação fugiu do país, né? Alguma coisa aconteceu, porque ele fugiu, né? Ele foi embora? Ah, foi fuga não? Porra, rápido. Foi fuga não? Se fosse fuga, cara. Tá bom, Ah, tá, mano. Entendi, entendi. Ah, vai tentar conseguir, né? Porque ele faliu o Banco Votorantim, né? Enfim, mas aí é outra situação. Economia é economia. Eu tô falando besteira? Pô, ele faliu. Faliu, não? Ah, é? Hum. Ah, então é mentira isso, não. Ah, Ione que inventou essa porra? Ah, essa briga política é foda, tá foda. Tá? Ah, então tá funcionando, vamos pôr na tudo. Entendi. Mas voltando a falar aqui, eu acho que vai ter aí é, uma demanda maior para o ano que vem, né? O ano que vem vai ter uma demanda maior para o Enem, Enem, o ERJ. Não, eu tô falando assim, cara, vou te falar a verdade. A educação AD, na verdade, está sendo um problema não só para os professores, mas muitos alunos. Eu vejo na plataforma, por exemplo, do PH, nem todo mundo faz exercício. Nem todo mundo não quer, não quer, não quer, não quer. Entendi. Isso é um grande problema, né? Sei lá, eu acho que, tipo assim, assim, o curso, na verdade, para o ano que vem, a gente está bem preparado. Eu creio que a gente está preparado eu sei como é que vai ser a demanda para o ano que vem, né? Se continuar, se ano que vem, por exemplo, não fique na educação EAD, a gente vai ter um repertório muito bacana de material digital, mais vai ter um material digital já disponibilizado para eles, né? Mas, ao mesmo tempo, eu creio que possa haver, sim, uma demanda para a questão de procura, não só do vestibular, né? Porque vai juntar os problemas desse ano com os problemas vindouros, então podemos ter um avanço aí, né? Até porque só o curso que está abarcando isso, então provavelmente vamos ter uma procura, uma procura. Assim, eu estou sendo otimista nesse.
Hum, hum, entendi. Já pensou em criar um site com essas aulas, por exemplo? Entendi, pô, entendi. É, essas aulas, Tamires, essas aulas anteriores, aula um, 2, 3, peraí, aula. Essas 6 aulas, não, essas 6 aulas não. Na verdade, deixa eu ver aqui. Exatamente, essas aulas, de 1 até 6, 1 até 5, a aula 1 até 5, aumentado, cara, tá aumentado. Estou no máximo. Então, a aula 1 até a 5, a gente teria que gravar essas aulas também, entendeu? Desde a colonização às revoltas emancipacionistas, teria que ser gravadas. Então, eu comecei a primeira aula nossa, a primeira aula de história, foi a aula de vinda da família real para o Brasil. Tá? A aula um até a aula 5 não foi gravada. Então, esse repertório, por exemplo, tem que gravar isso aí. Entendeu? Entendeu? Tá? Gente, vou chegar lá, que eu tenho que dar conta para amanhã. Governo Sarney. Tá bom? 4 horas. Tá? Obrigado.